O governador do Maranhão, Flávio Dino, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, que trio, hein, assinam uma nota defendendo a liberdade de imprensa e pedindo o afastamento do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol de suas funções. O documento também é subscrito pelo ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o ex-senador Roberto Requião e a ex-candidata à vice-presidência da República, Sônia Guajajara. A nota se baseia em atos e falas de representantes do governo federal decorrentes da publicação de supostas mensagens pelo Intercept trocadas entre Moro e procuradores da Lava Jato. Diz ainda o texto, aspas, são absurdas as ameaças contra o jornalista Glenn Greenwald, seja por palavras do presidente da República ou por atos ilegais, a exemplo da portaria 666 do Ministério da Justiça. Fecho aspas. Começando pelo fim, Augusto, eles estão insistindo nessa narrativa de que a portaria 666, que fala sobre a deportação de criminosos, ela foi feita para alvejar o Glenn Greenwald. Aí o Jair Bolsonaro já falou daquele jeito que a gente criticou aqui, mas mostrando que não é nada disso, né? O Sérgio Moro também já mostrou que não é nada disso e é óbvio, como a gente comentou na semana passada sobre esse tema, que o país não pode parar no seu combate à criminalidade por temor de ferir suscetibilidade de militante que está aí publicando mensagens roubadas a conta-gotas com os seus devidos objetivos políticos e fazendo acusações graves com base nessas mensagens roubadas, depois dizendo, né, Augusto Nunes, que para prender alguém é preciso provar que um crime foi cometido. Para fazer acusações graves de corrupção, por exemplo, como faz o Glenn Greenwald contra o Sérgio Moro, também é preciso provar que um crime foi cometido e ele não prova coisa nenhuma. Mostra um monte de pastel de vento. Quanto às palavras do presidente, é o que a gente criticou. Ele acaba dando margem para esse tipo de ataque da sua oposição. Agora, em relação à cartinha deles de afastamento, Augusto Nunes, esse pessoal reunido acaba dando força realmente para o Jair Bolsonaro, porque nada melhor do que esse pessoal na oposição. Olha, esse tipo de documento, sim, o destino dele imediato é o lixo, porque vale o quê? Não vale nada, não vale nada. A esquerda, ele só mostra, esse tipo de manobra, só mostra que a esquerda brasileira está numa situação terrível. Ela não tem bandeiras, ela não sabe que programa apresentar, ela não sabe que causas defender, ela é contra, ela se agarra a qualquer pretexto para mentir. Mente o tempo todo. Eles passaram a discussão da reforma da Previdência mentindo, porque eles não tinham nada a apresentar. E agora me vem este grupo de farsantes, todos derrotados na eleição, com exceção aqui do Flávio Dino, que agora se aproxima do Sarney. Há poucos dias teve um encontro com o Sarney porque ele está sonhando com a presidência da República, quer dizer, é mais um delirante, né? Agora, Fernando Haddad ainda está tonto com a derrota e precisa voltar urgentemente a trabalhar, né? O Guilherme Boulos também é outro que não tem o que fazer, porque uma das coisas, das façanhas altamente positivas já alcançadas pelo governo Bolsonaro foi o fim da farra das invasões promovidas pelo MST e pelo MTST. Acabou aquela farra, porque acabou a mesada do governo e porque agora o governo vai tratar como caso de polícia o que é um caso de polícia, o atentado ao direito de propriedade. Bom, aí assinam o governador da Paraíba, porque ele está ofendido pela expressão usada pelo presidente Bolsonaro, governadores de Paraíba, não sei por quê, não sei por que ele está ofendido. A Sônia Guajajara, uma índia que o Boulos arrumou para completar a chapa dele aí, que não participou, eu já entrevistei a mulher, você não sabe o que ela fala, não dá para saber se ela está falando em alguma língua indígena, algum dialeto ou em português, não dá. E Roberto Requião, nada à procura de algum emprego. Então é o seguinte, quer dizer, esses caras negam
todos os crimes cometidos pelo PT, pelo chefe da seita da Missa Negra, né? O Lula, que está preso, e por todos os seus sacerdotes. Agora, e querem punir o Moro, o Dallagnol, procuradores da Lava Jato. É aquilo, né? Vou ter de repetir, no faroeste brasileira, o bandido que quer prender o xerife. De novo eles estão fazendo esse papelão, o que já antecipa o fiasco que a esquerda vai fazer na eleição municipal. Zé Maria Trindade, esse pessoal é cínico porque eles defendiam a censura à imprensa com aqueles eufemismos, falando de regulação dos meios de comunicação, controle social da mídia. É o controle social da mídia, simplesmente porque a imprensa, por mais que tenha feito vista grossa durante muito tempo, chegou uma hora que o volume de denúncias era tão grande que não podia mais esconder. Então teve que começar a publicar aquilo que era desvendado pelos procuradores, por exemplo, da Lava Jato. Mas passou anos e anos ignorando a aliança do Lula com Fidel Castro, representada no Foro de São Paulo, etc. Então esse pessoal não gosta nada de que haja liberdade de imprensa para criticá-los. Agora, quando alguém começa a criticar um militante que eles tratam como é que é, Augusto? Reconhecido e renomado jornalista. Reconhecido que é a nota e renomado da Manuela jornalista. Dávila da semana passada, aí eles começam a se revoltar contra esse suposto autoritarismo, contra a liberdade de imprensa. Diga aí, Zé Maria. Para início de conversa, controle social da mídia é conversa para boi dormir. Quem faz o controle social e total da mídia é o consumidor, ou seja, o público. Esse sim faz o controle e já vem fazendo o controle há muito tempo. Esse site Intercept ele não é o mais popular do Brasil, porque não tem a qualidade exigida pelo controle social, ou seja, pela opinião pública. É isso que tem que ser. Eu defendo o dia que a internet seja toda controlada desta forma mesmo, né? Se publica verdades, valorização. Se não publica verdades ou notícias falsas, né? Que seja simplesmente desprezado. Olha, Felipe, a bem da honestidade intelectual, eu devo dizer que eu sempre defendi aqui de que o Brasil precisa entrar, e terá que fazer isso num determinado momento, na cultura do desapego a cargos públicos. Foi acusado, se afasta e espera a denúncia correr e no final, se for inocentado, volta contra quem denunciou e descarrega com o uso da lei contra pessoas que fazem tentativa de chacina e de assassinato de reputação. Mas isso em vários países, quando o ministro e tal é acusado ou pego em conversas desse tipo, eles renunciam, saem e aguardam o julgamento. Só, meu caro, que nós estamos no Brasil e em plena guerra. E nessa guerra a gente não pode prescindir de soldados do naipe de Sérgio Moro, ministro da Justiça, e de Deltan Dallagnol, um procurador com larga experiência e a bordo aí na coordenação de um processo, que é mais do que um processo, do que essa força-tarefa chamada Lava Jato. E nessa guerra a gente não pode prescindir dos dois. Se fosse verdade o que eles escreveram, que é um papel que não vale nada, quando se escreve e assina sem convicção, o Haddad não seria candidato, processado e réu. Chegou a ser réu e processado. O Boulos jamais poderia ser candidato a nada, sendo processado e na ilegalidade. Então, é um conjunto de palavras que não significa nada, porque um papel assinado sem fé e sem validade intelectual e moral não tem validade nenhuma para o controle social, que é exatamente a opinião pública.